Enquanto a gravação vai entrando, vou só me apresentar rapidinho. Meu nome é Ravi, fazendo uma autodescrição. Eu sou um homem trans, branco, tenho cabelo bem curtinho, uma barba embaixo do queixo. Estou usando um fone daqueles que vai na cabeça inteira. Uma blusa gola V, verde, meio marca-texto, e meu fundo tá meio borrado atrás. É, a gente está aqui hoje também com a Jéssica e com o Elder, que vão fazer a interpretação de Libras pra gente, tá? É, vou aproveitar também para a gente fazer alguns combinados. Vou pedir para todo mundo deixar o microfone fechado enquanto a gente está apresentando. Quem já for tendo dúvidas, pode mandar aqui no bate-papo, que a gente vai anotando tudo e no final a gente vai responder, tá? E aí eu vou botar aqui uma apresentação, mas quando eu apresentar eu não vou ver mais nada. Eu vou pedir para o Kaique me confirmar se todo mundo está conseguindo visualizar, tá bom? Por aqui foi. Se alguém não estiver visualizando, pode falar no bate-papo, por favor. Então, vou começar falando sobre qual que é a proposta dessa atividade de hoje, né? Aqui vai ser um plantão de dúvidas, é um plantão de dúvidas sobre o edital LGBT mais Orgulho 2025. E a gente vai falar sobre regras de elegibilidade, dos documentos que precisam ser enviados, como que preenche formulário, anexo, vamos abrir no final para tirada de dúvidas. E só tem um ponto de atenção, aqui a gente não vai fazer avaliação de projetos individualmente. A gente só vai falar do regulamento e das regras. A gente não pode, na verdade, analisar um projeto antes que ele seja inscrito, porque isso pode acabar significando um benefício para esse projeto que foi avaliado e os outros não têm eh, essa análise antes, né? E a gente também não tem nem teria nem tempo para fazer isso para todo mundo. Então, Estado, só. nesses casos, quem a gente vai, para onde a gente vai direcionar, a gente vai fazer isso também. Então, só para deixar isso combinado antes, a gente não vai poder ouvir sobre como que é o projeto, a gente não pode indicar qual que é a categoria de capital que ele vai ser inscrito, mas a gente pode falar tudo sobre o regulamento, tá? O que pode, o que não pode, como faz a inscrição, qualquer tipo de dúvida. Então, antes da gente ir, nós vamos apresentar aqui brevemente as instituições que realizam o edital de LGBT mais Orgulho. E aí eu vou falar sobre o Instituto, que onde eu trabalho, eu sou analista de projetos aqui do Instituto Mais Diversidade. Estou tocando o edital esse ano junto com o Kaique, com a Joyce, que é a nossa coordenadora. E o Instituto Mais Diversidade é uma organização sem fins lucrativos. A gente tem como missão contribuir com a promoção de direitos de todas as pessoas LGBTQIA+, por meio do empoderamento econômico e social. A gente tem uma série de projetos, algumas linhas de trabalho diferentes para poder alcançar essa missão. E dentre eles temos o edital LGBT Mais Orgulho, que é feito em parceria com o Itaú. E aí eu vou pedir para a Annelise, que está representando o Itaú, falar um pouquinho sobre o próprio Itaú e sobre o edital também, sobre um histórico aí para vocês, para dar uma contextualizada. Oi, oi, gente, como vocês estão? Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher asiática, então tenho os meus olhos aqui mais puxados, cabelos pretos, longos, uma pele mais clara, amarelada. Hoje eu estou usando aqui um fone, que é só de um lado, né? Então tenho o microfone aqui. Estou usando minha camiseta preta, que fala sobre, acho que não vai dar para mostrar, mas fala sobre a estratégia ISG do Itaú. O Itaú ele tem três pilares importantes nessa estratégia e um deles é diversidade e desenvolvimento, mas vou falar um pouquinho mais para frente. E ao fundo eu estou usando aqui um tono de fundo com a logo do Itaú, que ele é azul, né? A logo é laranja e abaixo está escrito feito de futuro. Bom, o Itaú Unibanco é um banco, sim, então ele tem aí, a gente considera ele como um banco universal, ou seja, tem variedades enormes de serviços financeiros, mas há muitas décadas a gente já faz o investimento social privado, ou seja, a gente investe na sociedade, isso buscando promover cada vez mais acesso, oportunidades e melhoria na qualidade de vida, que é um dos nossos focos. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a estratégia SG que foi lançada recentemente, lá no final do ano passado, onde um dos nossos pilares de fato é olhando para tudo que é diversidade e desenvolvimento. E isso com um objetivo muito grande, que é ter um país mais próspero e também mais inclusivo. Aí, passando
Vou falar também um pouquinho aqui, mas trocando de chapéu, né? Porque aqui eu tô falando do Itaú, mas a gente tem o Itaú Viver Mais, que é uma associação sem fins lucrativos, e essa associação vai estar olhando ali para o público 50 a mais. Esse ano a gente tem uma grande novidade, que é o novo apoio. Então a gente tem um outro patrocinador, que é o Itaú Viver Mais. E, e aí pode passar, Ravi. E aí eu vou contar, a gente vai contar mais os detalhes dessa nova parceria, mas eu acho muito importante, antes de tudo, antes da gente passar ali pelas regras, é a gente apresentar o edital LGBTI mais orgulho, né? Porque quando a gente entende melhor quais são as frentes, o que que a gente busca alcançar nesse edital, vocês podem ali voltar para dentro do projeto de vocês, as iniciativas que vocês têm ou estão pensando em desenvolver, para entender, poxa, faz sentido se aplicar nesse edital ou não? Então, para essa apresentação aqui, acho que é muito válido a gente falar nos detalhes qual que é o coração do edital. Então, há 7 anos atrás, foi lançado o edital LGBT Mais Orgulho, que é uma parceria desde o início do Itaú com o Instituto Mais Diversidade. E eu sempre falo isso, né? Mas teve um match muito bacana entre essas duas organizações, foi muito certeiro, porque a gente fala muito sobre trabalho digno, sobre promover o trabalho digno e oportunidade para todas as pessoas. E justamente o edital ele pega tudo isso que a gente acredita, ele materializa isso como um compromisso que a gente tem, né? Que é esse fomento de oportunidades para pessoas LGBTQIA+, de todo o Brasil. Então, não tem uma região específica que a gente está olhando, o que a gente busca mesmo é cada vez chegar com edital, chegar com aporte financeiro, chegar com apoio técnico para todas as regiões e cada vez de forma mais bem distribuída. É um desafio para a gente, mas a gente tá tendo bons resultados. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais. E aí a gente tem 3 frentes principais que a gente pretende apoiar no edital. E já são 3 frentes consolidadas. Então, sempre quando a gente vai olhar para os projetos na hora de ir avaliando, né, e lendo eles, a gente para e pensa. Esses projetos eles estão atendendo as pessoas LGBTQIA+, mas também às nossas frentes de atuação, que é empregabilidade, geração de renda, empreendedorismo. Então, essas são frentes assim fundamentais quando a gente está falando aqui do edital. Aí pode passar. Aí aqui mostrando um pouquinho do histórico. Então, assim, a gente já está na sétima edição, já passou aí muitos projetos aqui que já foram aprovados. Então, esses são os resultados que a gente tem até aqui, até a sexta edição, e agora nós teremos mais na sétima edição. Então, até aqui foram 62 projetos beneficiados com quase 2,5 milhões de reais, isso distribuídos, né, em várias regiões do Brasil. E a gente tem aqui um número de pessoas impactadas diretamente e indiretamente. Então, esses números eles são consolidados até a quinta edição. A sexta edição ainda está rolando. Muito potencialmente esse número é maior. E é isso. Aí aqui no mapa, à direita, vocês conseguem visualizar, né, onde que os apoios eles aconteceram. Então, a gente teve 17 projetos apoiados na região norte, 25 no nordeste, 14 no sudeste, 3 no centro-oeste e 3 no sul. Aqui no nordeste, nos últimos 2 anos, a gente fez rodadas locais, então a gente ia presencialmente para espalhar a boa sementinha do edital LGBTI Mais Orgulho e falar, poxa, você tem um projeto? Você tem uma ideia que você quer inscrever, ou enfim, que você não sabe como tirar do papel? A gente vai te ajudar. E aí, dessa forma, foi acontecendo até chegar nesse número muito bacana de 17 projetos apoiados no Norte, que era um número muito menor. E cada vez mais, né, o boca a boca ele é muito eficiente, então cada vez mais a gente tem recebido mais inscrições e ideias muito bacanas, inovadoras, tem sido ótimo. E aí, para as regiões que a gente tem, né, tem ali menos projetos selecionados, a gente também olha com muito cuidado, com muito carinho, porque são regiões que a gente quer mesmo impactar, a gente quer chegar ali e a gente acredita, né, que essas oficinas que a gente está fazendo aqui, tanto a que teve ontem,
e tanto aqui tá rolando agora, de plantão de dúvidas, ajude a chegar. Mas também temos mobilizadores, né? Pessoas mobilizadoras nessas regiões para nos ajudar a espalhar a boa palavra do edital. Aí pode passar. Boa. Aí, qual que é a proposta do edital de Tenho Mais Orgulho, né? Então, a gente tem aí um apoio financeiro, a gente faz todos os anos um apoio financeiro em 4 categorias. O Ravi, ele vai entrar explicando mais quais são essas 4 categorias, porque na hora de vocês se inscreverem, vocês vão ali analisar o projeto de vocês e pensar, putz, qual que é o estágio de maturação que o meu projeto tá? Então, a gente tem 4 categorias, com valores diferentes, né? E aí, a gente também faz esse acompanhamento dos projetos por 12 meses. Os projetos de vocês vão acontecer aí nesse período de 12 meses e não vão acontecer assim, desgarrado, né? A gente vai estar aqui para ajudar, a gente vai estar aqui. O Instituto Mais Diversidade faz isso maravilhosamente bem, que é sempre trazer ali uma questão técnica, trazer mais conhecimento, gerar mais valor. Esse é um dos nossos propósitos aqui com o edital. E, bom, é um dos maiores valores que a gente tem aqui na entrega do edital. As propostas, né, cada vez mais quando a gente olha ali durante a avaliação, a gente sempre pensa se essas propostas, quem que eles estão querendo beneficiar, né? Então, a gente sempre valoriza a questão da interseccionalidade. E isso é muito importante para que não só um grupo restrito seja apoiado, mas que cada vez mais os subgrupos, que muitas vezes estão muito mais vulnerabilizados, também sejam, de certa forma, impactados. E tudo isso é porque o edital ele quer repassar o dinheiro, né? Ele quer repassar o financiamento para que vocês possam realizar o projeto, né? Vocês que estão aí na região local de vocês, que conhecem a comunidade onde vocês estão, né? Que vocês possam desenvolver esse projeto e que assim a gente possa cada vez mais impactar a sociedade civil. Pode passar. Bom, aí aqui a gente já entra nas questões mais técnicas, uns detalhes que vale a pena ficar de olho, né? Anotar, enfim, para não perder de radar na hora que vocês vão se inscrever. Eu vou passar então a palavra para o Ravi, que ele vai mostrar tudo isso aqui. No final, a gente também tira dúvidas, então eu volto, vou estar apoiando aqui também se me surgir algum ponto e a gente continua nessa apresentação. Obrigada. Show, obrigado, Anne. Gente, vou começar então falando dos eixos temáticos do edital, né? A Anne falou já quais são, né? Mas eu vou falar um pouco mais especificamente do que a gente está entendendo como essas três áreas, né? De empregabilidade, geração de renda e empreendedorismo. Eu trouxe aqui alguns dos pontos que tem de exemplo, mas eu reforço muito, olhem no regulamento que lá está muito mais detalhado, tá? Eu tirei aqui os principais pontos de cada um porque a gente às vezes recebe dúvidas, as pessoas não sabem muito bem qual que o projeto se encaixa ou se ele se encaixa. Então, na parte de empregabilidade, a gente pensa em projetos que geram oportunidades para inserção no mercado de trabalho, projetos de educação, formação e requalificação profissional, projetos de intermediação de pessoas, sejam idosas, adultas, jovens, LGBTQIA+, para o trabalho, especialmente com foco em primeiro emprego ou recolocação profissional. Então, pensando em pessoas que não estão no mercado e não em pessoas que já estão e querem mudar, mas nada impede, né? Mas o foco específico para a gente é esse daqui. Em geração de renda, a gente está olhando para a criação de novas unidades produtivas ou expansão de unidades já existentes, empreendedorismo de base comunitária ou iniciativas com foco em desenvolvimento econômico de regiões periféricas, com inclusão e desenvolvimento de aperfeiçoamentos de negócios, produtos e serviços. O que isso aqui quer dizer, empreendimento de base comunitária? A gente está falando de empreendimentos locais que atendem ali dentro de um contexto específico daquela comunidade, que fortalecendo esse empreendimento, esse negócio, a gente ajuda também com o desenvolvimento daquele local. Por último, a gente trouxe aqui também formalização, aceleração ou apoio a novos empreendimentos de comunidades.
Aqui no empreendedorismo é bem parecido, né? Mas ele é diferente. Então, empreendedorismo a gente fala de implementação de novas ideias, transformação de negócios com geração de mudanças, inovação e metodologias de gestão para pequenos negócios, construção de redes locais de pessoas empreendedoras, fortalecimento de redes já existentes ou proposição de novas ferramentas e metodologias. Então, aqui eu trouxe os três tópicos principais de cada um, mas no regulamento a gente tem acho que uns cinco, de repente seis para cada um deles. E aí pode surgir uma dúvida. Ah, mas meu projeto, ele é voltado para a área da saúde. Pode inscrever? Se ele também estiver dentro desses três eixos, pode. Ah, meu projeto é cultural, posso inscrever? Pode, desde que ele tenha também atividades voltadas para esses três eixos temáticos, tá? Não significa que é só exclusivamente isso daqui. A gente pode mesclar com outras áreas, a gente acha inclusive super interessante, mas desde que não se perca essa noção de que a principal entrega deve estar voltada para uma desses três eixos temáticos. Avançando aqui, vou mostrar os apoios por categoria de capitais, né? Isso também é uma questão que às vezes chega para a gente, e como eu falei no início, a gente não pode indicar qual categoria de capital cada projeto pode se inscrever. Então, eu trouxe aqui também uma definição resumida de cada um, mas eu quis destacar algumas partes específicas para mostrar qual que é realmente a diferença, né? Então, para o capital semente de R$ 30.000, são projetos que são experimentais, eles nunca aconteceram antes, você tem uma ideia e quer tirar ela do papel. Então, para isso é que é o recurso do capital semente. O capital estruturador é para iniciativas que estão em estágio inicial, que eles já começaram, mas que eles precisam se estruturar, precisam avançar mais para poder se consolidar. O capital impulsionador é para metodologias que já foram comprovadas, elas já rodou o projeto, já comprovou que a metodologia funciona, mas precisa aumentar, precisa alavancar, precisa de mais recursos para fazer continuar acontecendo. E o capital de impacto é com resultados que não só têm metodologias comprovadas, mas. Só um minutinho, gente, preciso de uma água. Mas que já tenham resultados mensurados, expressivos e comprovados. Então, essa comprovação pode ser por relatórios públicos, no caso de organizações, tem relatórios anuais que costumam ser lançados, isso serve para comprovar, publicações, enfim, a forma de comprovar são variadas, né? E aí, só passando aqui, eu não falei o valor de todos, né? Mas o capital estruturador é de R$ 45.000, o capital impulsionador é de R$ 60.000 e o capital de impacto de R$ 70.000. A Anne falou mais cedo sobre o acompanhamento técnico que o Instituto faz, né? Esse acompanhamento técnico é igual para todos os projetos, tá? Então isso não varia, a depender do capital, da categoria que o projeto foi aprovado. Todos vão receber o mesmo acompanhamento, as mesmas oficinas que a gente vai fazendo periodicamente. Todos participam do evento de celebração, então isso não tem diferença nenhuma, tá? É, Falando aqui agora da sétima edição especificamente, a gente vai ter o total de R$ 645.000, que vão ser distribuídos entre 14 projetos que vão ser selecionados. E aí entra o que a Anne falou, né? O Itaú Viver Mais entrou esse ano, e a gente tem algumas regras específicas para esses projetos que o Itaú Viver Mais vai apoiar financeiramente. Eu vou olhar para cá porque eu estou com a tela maior, e aqui ficou meio pequeno para mim, tá, gente? Mas vamos lá. Então a gente vai ter seis projetos de capital semente aprovados, que vão ser cinco financiados pelo Itaú Unibanco e um pelo Itaú Viver Mais, três de capital estruturador, dois financiados pelo Itaú Unibanco e um pelo Itaú Viver Mais, dois projetos de capital impulsionador, que vão ser financiados pelo Itaú Unibanco necessariamente, e três de capital de impacto, que vão ser dois financiados pelo Itaú Unibanco e um pelo Itaú Viver Mais. E aí, os requisitos para concorrer ao apoio dessas três vagas específicas do Itaú Viver Mais é que os projetos ou sejam voltados para pessoas LGBTQIA+, a partir de 50 anos, no caso de pessoas cis, e 40 anos, no caso de pessoas trans, vou explicar essa diferença também, ou projetos que sejam liderados por pessoas LGBTQIA+, a partir de 50 anos, para pessoas cis, e 40 anos para pessoas trans. E aí, vou explicar primeiro essa diferença que a gente faz, depois vou especificar aqui um pouco melhor. A gente aceita inscrições com a faixa etária mais baixa para pessoas trans, levando em consideração a expectativa de vida que a gente tem para pessoas trans no Brasil, que é de 35 anos. Então, tem várias correntes de pensamento que defendem que pessoas trans, elas ficam idosas mais novas, por viverem menos. Então, ali chegando aos 40 anos já pode ser considerado para algumas correntes de pensamento, tá? Então, voltando aqui para os requisitos para concorrer ao apoio do Itaú Viver Mais, precisa ser só uma coisa ou outra. Então,
Se você é uma pessoa que não está dentro dessa faixa etária, mas o seu projeto é voltado para essa faixa etária prioritariamente, então você pode se inscrever nessa categoria. Se você é uma pessoa que está nessa faixa etária, mas o seu projeto não é voltado para esse mesmo grupo, pode também. Então, para ficar claro, eu tenho 28 anos, mas se o meu projeto é voltado para pessoas 50 mais cis ou 40 mais trans, eu posso inscrever meu projeto. Eu sou uma pessoa de 60 anos, mas meu projeto é voltado para a juventude. Posso inscrever também. Tanto que seja todos ali dentro do grupo LGBTQIA+, e que esteja dentro daqueles eixos temáticos que a gente falou agora há pouco. Um ponto de atenção. Essas condições são obrigatórias para esses 3 projetos. Significa que só 3 projetos com essas características vão ser aprovados? Não, porque se outros forem aprovados, eles vão ser financiados pelo Itaú Unibanco. Isso não vai fazer diferença, tá? No momento após a seleção, quando os projetos forem aprovados, a única diferença entre os que vão ser financiados pelo Itaú Unibanco ou Itaú Viver Mais vai ser realmente com quem vai assinar o contrato, de onde que vai vir o recurso, para quem que vai ser enviado o relatório final, financeiro, mas todo o acompanhamento vai ser o mesmo para todos, tá? Todos os projetos. Passando aqui, vou falar sobre os critérios de seleção. Então, primeiro critério, que é o mais importante, que é eliminatório aqui, né? Realmente, é a adequação aos eixos temáticos do edital, que são aqueles 3 que a gente falou lá. Então, pode ser alinhado com outros eixos também, desde que esteja dentro daquilo que a gente já citou aqui. Então, relevância. A gente está falando sobre projetos que vão ser executados dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, o que seja. Ele tem que ser relevante para aquele público, tá? Originalidade. A gente não quer que vocês inventem a roda, mas que o projeto seja original em algum aspecto. Que não seja só uma repetição de projetos externos que já existem. Claro que a gente entende que tem projetos que vão por exemplo, no capital de impacto ou capital impulsionador, são projetos que já existem que vão ser replicados, mas é um projeto original porque ele foi feito por essa pessoa, organização, enfim. Então a gente entende ali dentro do critério de originalidade, capacidade de desenvolvimento da proposta. Vai ser avaliado nos projetos, o que que tem no cronograma, quais são as atividades previstas, se o período que está explicitado ali faz sentido para que essas atividades sejam desenvolvidas, se o recurso financeiro do capital que a pessoa se inscreveu faz sentido também, se é possível. Então, isso é que está dentro desse critério de capacidade de desenvolvimento. Com representatividade regional, a gente estimula muito que projetos de locais periféricos, seja a nível local, a nível nacional, se inscrevam. Então, aqui a gente está falando de projetos que estão em cores, não só nas capitais, projetos que estão em bairros periféricos dentro das cidades, projetos que estão em assentamentos, em áreas rurais, em favelas, quilombos também, enfim, diversos locais, e não, a gente não quer só olhar para os projetos que estão ali dentro das capitais, das grandes cidades, do eixo sul-sudeste do país, tá? Com interseccionalidade, a gente fala sobre olhar para projetos que atendam a população LGBTQIA+, a gente tem especificidade ali dos projetos para o Itaú Viver Mais, necessariamente para olhar para o campo de gerações, mas a gente estimula que isso seja muito mais amplo, então que o seu projeto atenda ao máximo de grupos possíveis. Então, o projeto é para pessoas LGBTQIA+, mas a gente vai também priorizar mulheres, priorizar pessoas negras, priorizar pessoas trans, então a gente está olhando para isso, pessoas com deficiência, enfim, dentro do critério de interseccionalidade, com sustentabilidade e legado e perenidade, eu vou juntar esses dois, né, para falar que a gente espera que o projeto, os efeitos dele continuem no local onde ele foi executado. Então, não é que a gente espera, por exemplo, que com o recurso que a gente vai conseguir aportar para vocês executarem por um ano, vocês executem por 2. Isso não faria sentido, mas que os efeitos dessa ação sejam visíveis ali mesmo depois, tá? E por último, a relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são os famosos ODS da ONU. Eu deixei o link aqui para quem não conhece ainda, mas se vocês procurarem no Google, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ONU, vocês clicam lá, vai aparecer, são 17 ODS, e cada um tem seus objetivos. Você clicando lá no site, você consegue ver tudo certinho. A gente tem, inclusive, no formulário de inscrição, uma pergunta para vocês marcarem qual que é o ODS que encaixa no seu projeto e justificar. Então é bem interessante dar uma lida nesse material aqui da ONU. E aí, passando agora para a próxima parte, vamos para como fazer a inscrição, né? Então, nessa página aqui, que é lgbtiorgulho.prosas.com.br, vocês vão ter as informações todas,
do edital. Então, ali vocês vão ver o público-alvo, bem definido isso que eu falei aqui, o valor destinado, as datas do processo. A gente vai mostrar lá no final o cronograma também aqui da atividade, mas está tudo lá no site também, os critérios, os anexos e o regulamento completo. É muito importante que vocês leiam o regulamento completo, tá, gente? E para acessar a página de inscrição também é por aqui. Aqui no topo do lado direito do site tem o botão Inscreva-se, que é por onde vocês vão. E aí, como fazer essa inscrição, né? O nosso edital, ele está hospedado na plataforma Prozas. Então, para você se inscrever, você precisa necessariamente criar um cadastro na plataforma Prozas, caso você não tenha ainda. Se você não tiver, quando você clicar no botão Inscreva-se lá no portal, ele vai trazer para essa página aqui, que tem o print embaixo. Você pode fazer login, se já tem, se não tem, você cria, coloca para criar um perfil gratuitamente. E aí, aqui, eu coloquei os dados que você precisa inserir, né? Você vai abrir lá uma página, vai ter 4 abas, e nas 4 abas você vai ter que botar essas informações aqui, tá? Então, você vai ter que colocar um e-mail para login, nome da pessoa responsável, tipo de perfil. Eu vou voltar aqui para poder falar. Na outra, você vai botar seu nome completo, tem que botar o CPF para pessoas que são brasileiras. Para quem não for, não precisa pôr o CPF, mas todo mundo tem que pôr o endereço completo, de residência no Brasil. E aqui, lá no Prozas, você pode cadastrar como vários tipos de perfil, né? Então, tem perfil pessoa física, pessoa jurídica sem fins lucrativos, grupo informal ou coletivo, pessoa jurídica com fins lucrativos, conselho de direitos ou organização pública. Para se inscrever no edital, precisa necessariamente que seja pessoa física, pessoa jurídica sem fins lucrativos, grupo informal ou coletivo, tá? Os outros a gente não aceita inscrições. Tem que ser um desses três. Fechado? Aqui agora, formulário de inscrição. Aí a gente recomenda que vocês reservem um tempo para preencher o formulário, ler tudo com muita calma. Ler o subtítulo, tem várias perguntas que tem subtítulo, e eu vou dizer aqui, a gente já recebeu inscrições que eu olhei ali e eu vi que as pessoas não leram os subtítulos. Então leia, porque ele vai dar indicações de como responder as perguntas, como organizar as ideias, qual que é o formato que a gente pede que a informação seja passada. Tem alguns pontos de atenção aqui no formulário, que eu vou passar um por um, os mais relevantes, para a gente poder não se confundir. Então, aqui, primeiro ponto. Logo na segunda pergunta, a gente pergunta sobre a disponibilidade da pessoa proponente para poder participar de um evento de celebração do dia 25 a 28 de agosto em São Paulo. Então, indicando que você vai escrever seu projeto, já reserva essa data, deixa pré-reservado ali, porque todos os projetos vão precisar mandar uma pessoa representante para o evento de celebração. É muito interessante que seja a pessoa, a liderança do projeto. Se a pessoa realmente não puder, pode indicar uma outra pessoa, desde que tenha vínculo com o projeto também, tá? E o edital vai custear as despesas da viagem. Lá no regulamento diz certinho o que que inclui, o que que não inclui, mas inclui de forma geral hospedagem, passagem, alimentação e traslado, né? Transporte terrestre. A gente só não cobre passagem aérea, de fora do Brasil para cá, tá? Então tem que ser dentro do território brasileiro. Ah, Então nessa Rabi, segunda, eu pode vou falar. até complementar aqui, e isso contando um pouquinho da experiência, né, de como foram nos anos passados. Essa é uma parte das mais legais, né, que é o momento que a gente está, de fato, celebrando ali várias etapas de seleção, de avaliação, enfim, até chegar nesse momento que é para que seja comemorado mesmo, né? É um grande feito. E aí a gente pega um dia para celebrar, então a gente se encontra ali com algumas pessoas da sociedade civil, alguns voluntários que ajudaram na escolha do projeto, a gente se reúne com os patrocinadores, e ali é para ouvir um pouquinho mais de vocês, sobre o projeto de vocês, sobre o que vocês pretendem atingir com o projeto, né? E é muito importante que a pessoa que vá presencialmente, né, que vai vir aqui para São Paulo, ficar esses dias com a gente, ela tem o domínio para falar sobre o projeto. Então é muito importante você já indo alinhando essa data. Sei que está um pouquinho longe, mas como as coisas na nossa vida, né, passam muito rápido, assim acontece também até chegar em agosto. Então tenho muito isso em mente e vai ser muito bacana, viu, gente? Que eu posso dizer é isso, do ano passado também foi incrível. E depois desse dia de celebração, a gente tem mais 2 dias de oficina. E aqui é para dar mais conhecimento, mais embasamento, mais apoio técnico, para que o projeto de vocês consiga, assim, alcançar o potencial máximo, que é o nosso desejo. Obrigado, Anne. Tô doido pra ir pro evento desse ano. Ano passado não fui.
Nem retrasado, nunca fui, na verdade. Então, estou muito curioso também para ver como é que é esse evento. Passando aqui adiante, eu trouxe mais alguns pontos de atenção sobre algumas perguntas específicas, principalmente ali daquela primeira parte do edital, tá? Então, a pergunta 6, ela é uma pergunta para verificar se as atividades fim do projeto inscrito vão ser realizadas pela organização, pessoa física, grupo ou coletivo que está submetendo a inscrição. Que isso quer dizer? A gente tem uma parte lá no regulamento que a gente escreve. A inscrição deverá ser realizada necessariamente através do perfil da organização sem fins lucrativos, pessoa física, grupo ou coletivo executor e não de terceiro, sob pena de desclassificação. O que isso quer dizer? Eu vou inscrever um projeto aqui, vamos supor, eu inscrevi como pessoa física, usando o meu CPF, mas quem vai executar o projeto, na verdade, é o Instituto Mais Diversidade. Isso não pode. Se quem vai executar o projeto é o Instituto Mais Diversidade, tem que ser inscrito pelo perfil do Instituto Mais Diversidade. Se eu que vou executar, tem que ser inscrito pelo meu perfil pessoa física. Tá bom? Não pode ser terceirizada as atividades fim. Isso não quer dizer que vocês não possam contratar pessoas no projeto. É claro que vocês vão contratar pessoas para executar, mas vão ser execução de prestação de serviço. Então, se o meu projeto é um. Eu vou oferecer uma capacitação para um grupo de pessoas LGBTQIA+, aqui da minha cidade. Eu posso contratar uma pessoa oficineira para poder facilitar ali os encontros. Eu posso contratar uma pessoa que vá me ajudar, deixa eu pensar aqui uma coisa, a fazer o transporte dessas pessoas. Eu posso contratar fornecedores, enfim. Eu só não posso contratar uma pessoa para criar, para organizar e fazer essa capacitação que eu estou me propondo a fazer. Tá? Então, isso tem que prestar muita atenção, até porque para saber qual que é o perfil certo que vocês precisam usar para fazer a inscrição. Tá? Isso daqui é estratégico também, pensando no caso dos projetos que vão ser inscritos para fomento do Itaú Viver Mais, né? Se você vai se inscrever para concorrer ao financiamento do Itaú Viver Mais, seu projeto está dentro dos requisitos, e vamos supor, são duas pessoas que estão liderando o projeto. Uma pessoa é 50 a mais, a outra não é. Então é mais estratégico que a inscrição seja feita pelo perfil da pessoa que é 50 a mais, porque isso já representaria ela estando dentro dos critérios de elegibilidade para o projeto nessas categorias, tá? As perguntas 7 e 8 são perguntas para verificar se o projeto submetido é de autoria de alguma organização, pessoa, grupo ou coletivo que está vinculado de alguma forma a uma pessoa que é ou membro do quadro societário ou funcionária, tanto do Instituto Mais Diversidade quanto do Itaú Unibanco. Isso incluindo também o Itaú Viver Mais, tá? E se a gente, em algum momento, identificar que existe vínculo da pessoa que inscreveu o projeto com alguém ou do Itaú ou do Instituto, isso pode gerar desclassificação, tá? Porque não pode por questões de ética, idoneidade, enfim, não é permitido, ok? A pergunta 9, ela verifica se a pessoa, organização, grupo ou coletivo que está submetendo já recebeu o apoio do edital anteriormente. Isso daqui é importante porque isso aqui é uma regra nova, tá? Isso daqui não tinha nos anos anteriores e a gente resolveu estabelecer algumas regras para garantir que a gente consiga sempre estar rodando e apoiando o máximo de projetos possíveis. Então, a gente, a partir desse ano, não vai apoiar projetos de organizações que já foram contemplados com o edital por duas edições consecutivas. Então, se a sua organização já teve um projeto apoiado na sexta edição e na quinta edição, esse ano ela já não pode, tá? E também não pode mais projetos de organizações que já foram apoiadas anteriormente na mesma categoria. Então, assim, se eu já fui apoiado na categoria de capital semente, eu não posso me inscrever como capital semente de novo. Eu tenho que me inscrever como outro tipo. E isso não é só crescente, tá? Você também pode ter já sido apoiado como capital de impacto. E aí você fala, poxa, eu não posso mais esse capital, então eu vou escolher um projeto menos desenvolvido que possa concorrer a uma das outras três categorias. Isso independente de quando foi, tá? Isso daqui, para isso daqui não conta a questão de ter sido consecutivo. Você pode ter sido apoiado com capital de impacto lá em 2018, agora você tem que se inscrever em outro tipo de capital, beleza? Aqui mais um ponto de atenção. Agora eu vou voltar para outra tela aqui que ficou pequena. A gente tem uma pergunta, é a pergunta 13, e diz assim: o seu projeto está dentro dos requisitos específicos exigidos para os projetos financiados pelo Itaú Viver Mais? Você vai responder que sim ou que não. E aí, isso daqui eu já vi lá das inscrições. Pouquíssimas pessoas marcaram que não. E quando eu fui olhar o público-alvo, muitas não tinham marcado que era para pessoas 50 a mais. Então, esse daqui é importante ler a descrição do subtítulo, tá?
E isso daqui, às vezes, a pessoa lê aqui, ó, projeto tá dentro dos requisitos, pá, vou marcar que sim. Nem olha o que mais está dizendo. Então, leiam com atenção essa pergunta, tá? Porque é para saber se vocês estão dentro daquilo que a gente estabeleceu que vai ser apoiado pelo Itaú Viver Mais. Se não, vocês podem marcar que não, isso não vai eliminar o projeto, tá? O que vai acontecer é que se você marcar que não, esse projeto vai concorrer ao financiamento do Itaú Unibanco. Somente isso, tá? Prestem muita atenção nessa pergunta também. Aí, reforçamos também que marcando que sim, o projeto tem que estar dentro daquelas três categorias. Lembra que são quatro categorias de financiamento, mas o Itaú Viver Mais vão ser três projetos. Então, é capital semente, capital estruturador, capital de impacto. O impulsionador não entra dentro do apoio do Itaú Viver Mais. Então, se você vai fazer um projeto para esse público, e é dessa categoria de capital impulsionador, inscreve para o Itaú Unibanco, tá? Se for para as outras, Itaú Viver Mais. Não sei se ficou alguma dúvida, achei meio confuso essa parte. Para mim é mais explícito porque eu tô olhando ali desde o início. Mas se ficou alguma dúvida, pode botar aí no bate-papo que a gente responde depois, tá? Agora vamos falar dos anexos. Tem um formulário lá que vocês vão escrever e no final do formulário tem uma seção para colocar os anexos. São dois anexos, que é o orçamento e o cronograma. Não deixem para o final, não se concentrem só no formulário e pensem, ah, não, isso daqui é só no final eu faço. Porque isso daqui é muito, muito importante. É tão importante quanto as perguntas, dependendo, pode ser até mais, viu? Mas vou dizer tanto quanto. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vou trazer alguns pontos de atenção aqui. O cronograma. O período máximo é de 12 meses, tá? Um ano. E você tem que adequar o cronograma ao projeto, não o contrário. Então, por exemplo, se você tem um projeto que é um projeto de 6 meses, eh, não tenta pegar esse projeto e fazer com que ele dure 12 meses, porque não vai dar certo. O que você pode fazer é adequar. Fiz confusão na minha própria cabeça, gente. O que a gente quer dizer aqui é, se o projeto que você fez, ele está dando 6 meses, significa que ele pode ter mais atividades para que ele venha a durar um ano. Então, adiciona as atividades, vai pensando em como que você pode preencher esse tempo e, claro, de forma que seja compatível também com o orçamento que você tem. Se o projeto é de mais de um ano, não tenta condensar, porque no fim das contas isso vai dar um projeto que não vai dar tempo de fazer. Quando a gente for avaliar, que a gente for olhar, a gente vai dizer, ah, tem essas atividades aqui, em um ano não vai dar, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então é melhor que na hora de escrever, você já selecione o que é que dá para abrir mão e corte antes para poder caber nesse período de um ano, tá? Sempre se atentem para classificar corretamente a fase de execução com cada atividade. As fases são planejamento, execução e finalização. Isso está bem descrito lá na FAQ, no documento de perguntas frequentes, que está lá no portal, vocês podem acessar, tem a descrição certinha do que significa cada um desses passos, tá? E aqui a gente tem um print para vocês verem o modelo do cronograma. A gente mandou o modelo, ele está lá no portal. Na aba de inscrições também vocês conseguem baixar. Então, eu acredito que o que a gente colocou lá, ele já está todo apagadinho aqui, não tem nada preenchido, é só vocês irem mexendo. Ah, Ravi, eu estou preenchendo aqui, mas o meu tem mais atividades, está faltando linha. Posso acrescentar? Pode, sem problemas. A gente só pede que mantenha essas três partes aqui de planejamento, execução e finalização, tá? Que não mexa nisso. Mas pode acrescentar quantas linhas quiser, e aí marca aqui, preenche os meses. Pode botar colorido, pode marcar X, como vocês preferirem, beleza? O orçamento, a gente tem também o modelo de, de orçamento disponibilizado lá no site, tá? Confira se tudo está preenchido no local correto, tá? A gente tem esses campos no modelo, que é recursos humanos, equipamentos permanentes, materiais de consumo, comunicação, contratação de serviços, viagens e deslocamentos e despesas administrativas. A gente pede que não adicionem também novos. Se tiver alguma despesa específica que vocês acham que não cabe exatamente aqui, mas que tem a ver com isso, vocês podem, na dúvida, mandar um e-mail para a gente, que a gente pode, isso daí a gente pode ajudar. Ou vocês podem colocar onde vocês acham que faz mais sentido, porque isso não é um quesito que vai necessariamente ser pesado ali na avaliação a ponto de eliminar nenhum projeto, tá? Então, se eu estou na dúvida se isso daqui é serviço ou equipamento permanente. No caso, a gente teve uma pergunta sobre isso na oficina de anteontem e ficou na minha cabeça, né? Tá na dúvida se é um ou outro. Pode ser que seja o caso de ser serviço, mas se tiver equipamento permanente, a gente vai entender o que que aconteceu ali e isso não vai eliminar o projeto, tá? Mas na dúvida, se preferirem, podem entrar em contato também no nosso e-mail. Eu vou colocar os contatos aqui no final para vocês poderem conferir se preferir. Pode adicionar linha também, se for necessário.
Mas lembra de no final conferir, a gente colocou a planilha com as fórmulas todas prontas já. Mas às vezes quando adiciona alguma linha, pode ser que a fórmula não pegue essa linha, então confere no final se está dando tudo certo, tá? O orçamento não pode ultrapassar o limite estabelecido para aquela categoria. Então, se o seu projeto é capital semente, ele não pode passar de 30 mil reais, mas não pode passar nem 10 centavos, tá? Tem que ser até 30 mil reais. Se faltar 5 centavos, tudo bem, não pode passar. Mas a gente sugere que seja ali o mais próximo possível. Se conseguir deixar fechadinho o valor, é o ideal, tá? Se o projeto ele tem outros financiadores, além do que está sendo pedido no edital, no orçamento vocês podem colocar apenas o que vai entrar, as atividades que vão ser custeadas pelo edital LGBT mais orgulho, tá bom? E aí, por último, um ponto de atenção, no modelo que está lá no. Tem dois lugares que vocês pegarem o modelo, né? Um é no portal, tem um quadro embaixo ali que tem anexos, e vocês podem baixar por lá, ou na própria página de inscrições. No do portal, quando vocês baixarem, se for baixar por lá, tem duas linhas que estão preenchidas. Mas é só exemplo, tá? Vocês podem apagar e adequar ao projeto de vocês. Inclusive, o que está preenchido é isso daqui, ó. Que eu trouxe nesse print para mostrar um exemplo de como o cálculo está sendo feito, tá? Lá na FAQ tem um passo a passo, tanto do cronograma quanto do orçamento. Então, essa versão aqui que eu trouxe, tá circulada essa parte, né, em vermelho. Mas no FAQ, a gente tem o passo a passo. Então, tem essa etapa aqui de cima circulada, com a descrição, essa primeira coluna aqui também circulada com a descrição e todos os outros assim por diante. Então, só olha lá, tá bem explicadinho, para não ficar dúvida. Mas se ficar, pode voltar com a gente também. Canais de suporte. Teve algum problema com quem que eu falo? Então, se for dúvida sobre regulamento, cronograma de seleção dos projetos no edital, etapa de avaliação, aí o contato é com a gente no Instituto. Então, pode mandar um e-mail para instituto@maisdiversidade.com.br, que a gente vai responder. E aí, um ponto de atenção: se você mandou e a gente demorou 3 dias, por exemplo, e não respondeu, a gente às vezes demora um pouco porque tem muita mensagem chegando. Mas se demorou 3 dias e não chegou, manda de novo porque tem risco de cair no spam. Aconteceu isso já. Recebi um e-mail de uma pessoa, falou: Ah, não recebi o retorno ainda. Quando eu fui ver, estava lá no spam. Então, na dúvida, se a gente demorou, pode reforçar, que a gente vai responder todo mundo, tá? Para dúvidas sobre o funcionamento do portal especificamente, que nem eu falei no início, nosso edital ele está no Prozas, né? Então, o formulário não está carregando, não estou conseguindo anexar o orçamento, estou colocando aqui meu rascunho, ele não está ficando salvo. Quero, enfim, qualquer coisa nesse sentido, aí o contato é com o Prozas. Então, vocês podem clicar no botão ajuda, que tem lá na própria tela. Qualquer página do Prozas que vocês forem, tem o botão ajuda. Então, vocês clicam lá e conseguem entrar em contato, ou podem mandar mensagem pelo WhatsApp do Prozas, que está aqui o número, é o 319-9919-8781. Manda lá também que o pessoal responde. Tanto no caso do Instituto quanto no caso do Prozas, a gente responde por ordem de chegada das mensagens, em horário comercial, que é das 9 às 18 no horário de Brasília, tá? E aí, aqui, só para fechar, tô finalizando já, tá? Umas regras bem importantes para a gente não esquecer. Pode inscrever só um projeto por proponente. Então, eu trabalho numa organização, posso mandar mais de um projeto da organização? Não, só um, tá? Se enviar mais de um, a gente vai avaliar só o último. O valor de impostos não é responsabilidade do Itaú Unibanco ou do Itaú Viver Mais, ele deve estar dentro do orçamento. O valor de patrocínio que está informado no edital, ele vai ser repassado de forma integral e não vai ter dedução nenhuma. Então, se você foi aprovado para o Capital Semente, você vai receber 30 mil e você tem que programar antes quanto daquilo ali que você vai precisar para poder recolher impostos, tá bom? Todo o valor considerado no orçamento deve ser executado depois que o contrato for assinado. Então, não pode, por exemplo, estou tendo uma despesa aqui em julho, já com esse projeto, mas ele fechou, o edital saiu o resultado só em agosto. Então, primeiro que não é interessante se comprometer com despesa de um projeto que vai ser está ainda sendo avaliado. Segundo, que a gente não vai ter como cobrir essas despesas. Vocês vão ter que prestar conta lá no final para o Itaú e todas as despesas têm que ser de depois da assinatura do contrato. Então, por exemplo, não pode usar o recurso para pagar apoio à elaboração da proposta, por exemplo. Não se comprometam antes financeiramente, tá? Porque senão não tem como ser coberta essa parte. E por último, em caso de acionarem o Instituto para dúvidas, a gente vai responder sobre regulamento, sobre regras, sobre datas, cronograma. A gente não pode receber prévia de um projeto para analisar, não pode indicar qual categoria. A gente recebe alguns e-mails, por exemplo, pessoas falando assim: meu projeto, ele é isso daqui.
ele pode ser inscrito no edital, pode concorrer ao capital X. A gente, infelizmente, não pode responder, fazer esse tipo de análise, tá? Mas todas as informações que vocês precisam para fazer essa análise estão lá no regulamento, bem explicadinho. Então, para fechar agora de verdade mesmo, a gente reforça aqui o período do cronograma do projeto, né, do edital. A gente está com inscrições abertas até o dia 31 de março, não vai ter prorrogação, então, por favor, não deixem para o último dia também, porque se vai todo mundo no último dia, a plataforma pode ter instabilidade ali, isso pode atrapalhar. Então, não deixem para o último dia. Se aconteceu de precisar deixar para o último dia, se atentem que ele vai ficar aberto até às 18 horas, tá? Não é até às 23h59. Então, dia 31/3, às 18 horas, acabou. 18h01 já não dá mais para mandar, tá? Mas, por favor, se programem para mandar antes, para a gente não ter problema com isso, tá? Se vocês mandarem depois, a gente não tem como se responsabilizar por erro, por falha na plataforma. Período de avaliação das propostas vai de 1º de abril até 24 de junho. É um período bem extenso, realmente, mas a gente passa por várias etapas de aprovação aqui dentro. A gente tem o primeiro filtro do Instituto, tem o segundo filtro com pessoas voluntárias lá do Itaú, e a gente vai. Tem várias formas de análise que a gente precisa fazer, por isso demora um pouco. Divulgação de finalistas para o pitch com a banca avaliadora vai ser no dia 30 de junho. Esse pitch é uma apresentação que vocês vão precisar fazer para é uma banca especializada, que vai ter pessoas que são especialistas em gestão de projetos, pessoas que são representantes da sociedade civil, da comunidade LGBTQIA+, também, do Itaú e do Instituto também. E aí vai ter a divulgação no dia 30, a avaliação com a banca vai ser nos dias 23, 24 e 25 de julho, e a divulgação dos resultados vão ser no dia 4 de agosto. Tá bom? Aí aqui eu vou fechar a apresentação, vou abrir para dúvidas, mas eu vou tirar a tela porque eu não tô conseguindo ver ninguém esse tempo todinho, tô ficando até me sentindo sozinho. Vou fechar aqui. E aí, se a Anne quiser complementar algum ponto, ou se a gente puder pular para as perguntas.